A vida interna do cristão tem de ser igual à externa. Parte 08, dia 20 de março de 2025. 4. E um coração que se contenta em saber o que é dever e o que é pecado. Falas-nos tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e nós o ouviremos e o faremos. De fato, esse é um coração muito raro, pois a maioria das pessoas fica feliz em alojar a luxúria, como alguns alojados intercomungados. Eles desejam ter um quarto em casa, mas desejam que eles mesmos não os vejam, para saber que eles estão lá. Mas tal coração gosta de conhecer todo o conselho de Deus. João 3:20. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, que são feitas em Deus. É um coração sincero, que se contenta em ter tudo anatomizado e pesquisado, que em todos os casos está pronto para dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que se contenta em sentar-se aos pés de Cristo e aprender tudo, enquanto outros escondem suas concupiscências sob disfarce e detestam a descoberta delas. Rebelam-se contra a luz e fecham seus olhos, até que Deus os segue judicialmente, para que finalmente venham a acreditar em mentiras. 5. É um coração para o qual a vontade pura de Deus é uma razão suficiente tanto para a fé quanto para a prática. Tal coração recebe o orador por causa da palavra, e não a palavra por causa dele, mas por causa de Deus. Tal coração recebe o reino como uma criancinha, que tem autoridade suficiente se o pai ou a mãe o disserem. Tal coração mal Abraão. Ele recebe um mandamento estranho, para o qual ele não podia ver outra razão, senão a vontade de Deus. Gênesis 22. Pai e filho devem se separar, para não ver outro mais neste mundo, embora o filho da promessa. O próprio pai deve fazer a ação. Aqui houve muitas mortes, tanto para o pai quanto para o filho, mas a vontade de Deus foi revelada, e eles estavam prestes a obedecer plenamente. Então diz o Senhor, versículo 12. Misericórdia. Não estenda a mão sobre o rapaz, nem lhe faça nada, pois agora sei que você teme a Deus, que você tem um coração sim. Passamos a observar. 8. É um coração que tem pensamentos elevados e honrosos de Deus. Versículo 24. Eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Temos visto hoje que Deus fala com o homem e ele vive. Sua grandeza. Oh, se houvesse tal coração neles! Eles professaram isso. Pensamentos elevados e honrosos do marido são necessários para o conforto do estado de casado e para o desempenho dos deveres. A rainha está à direita. Salmo 45:9. Pensamentos mesquinhos de Deus são a quebra do pescoço da obediência correta a Ele. Eles pensam que Ele é como eles mesmos. Salmo 50:21. Portanto, serviços mesquinhos e lamentáveis são considerados suficientes. Eles esquecem que Ele será santificado naqueles que se aproximam dele, e diante de todo o povo Ele será glorificado. Levítico 10:3. Tal coração é deixado em vista de sua grandeza em alguma medida, de modo que suas conclusões sejam. Salmos 95:3. O Senhor é um grande Deus e um grande Rei acima de todos os deuses, para que a familiaridade da alma com Deus ainda seja administrada com a devida consideração.
a terrível grandeza e infinita distância entre Deus e o isto pode servir como uma ajuda para distinguir a verdadeira comunhão com Deus das ilusões. Hebreus 12, 28, 29. João 20, 28. É um coração que a voz de Deus alcançou. Versículo 24, citado assim. Se esta voz tivesse tanto acesso aos seus corações quanto aos seus ouvidos. Paulo falou, e Deus falou, e o coração de Lídia se abriu. Minhas ovelhas, disse Jesus, ouçam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Para os pactuantes honestos, há algo mais na pregação do que um simples som, algo mais nos sacramentos do que pão e vinho. Estes são apenas os vínculos da voz do Senhor para a alma, e as ordenanças são coisas vazias, quando não há fogo divino envolto em eles. Há uma voz do Senhor na casa de nossa mãe. Nas ordenanças públicas há um bom relato de Cristo. Os pecadores são convidados, ordenados a ouvir e crer. Mas Cristo entra na câmara interior do coração dos eleitos e ali ele dá a sua voz, que é uma voz majestosa, um som de derreter o coração. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Ele descongela as afeições congeladas. Uma voz vivificante que põe atividade na alma, põe o espírito em movimento, de modo que não descanse até que tenha descansado em Deus. João 6, 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disser são espírito e vida. 9. É um coração que acima o Senhor como seu Deus, mesmo quando ele aparece com as vestes gloriosas de sua perfeita santidade. Isso eles professaram, mas, se houvesse tal coração neles. A verdade é que a mente carnal é inimizade contra Deus, e ninguém, exceto os santos, de fato pode agradecer a lembrança de sua santidade. Salmo 30, versículo 4. Deus é realmente glorioso em sua santidade, mas ninguém o amará por essa glória, senão os que são participantes de sua natureza divina. Aqueles que o amam por isso, amam-no por si mesmo, e, de fato, tal coração, sendo um coração santo, se apegará à fonte da santidade, a fim de que eles sejam transformados na mesma imagem. Levar Deus nas vestes da misericórdia não é estranho, mas Deus. 10. É um coração sensível a vastas distâncias que o pecado fez entre Deus e a alma, que tem uma visão de sua própria pecaminosidade e da santidade de Deus, que vê que não há transação com Deus, senão por um mediador. Versículo 27. Tal coração dirá como Lutero: não quero ter nada a ver com um Deus absoluto. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado.